Vamos à nossa terceira videoaula sobre Arduino simulando com o Tinkercad. Vou partir aqui mais ou menos do ponto em que nós paramos na segunda videoaula, na aula anterior, né, onde nós acendíamos e apagávamos três LEDs simultaneamente e indefinidamente, né? Então, a única coisa diferente aqui em relação ao projeto anterior é que eu acrescentei um quarto LED aqui ligado ao pino digital 10, que vocês podem ver aqui, ó. Vou dar um zoom. Aqui nós temos a função setup, né? Função setup, onde você seta os LEDs, os pinos 10, 11, 12, 13 como saída, né? Output, então estão definidos aqui. E aqui a gente, no loop, né? O laço infinito, nós acendemos e apagamos simultaneamente todos os LEDs, né? Vamos testar aqui a simulação. Você acende e apaga, acende e apaga. Entre uma e outra ação você tem um delay aqui de 1000 milissegundos, né? Ou seja, 1 segundo. Agora eu vou simplificar isso aqui usando arrays e um laço de repetição. Então aqui na página do Arduino, arduino.cc, você coloca lá array. E aí tem toda uma referência aqui sobre arrays, né? Então como é que você escreve, por exemplo, uma array de números inteiros, né? Aliás, afinal, o que é array? Né? Então, vamos traduzindo aqui em tempo real. Array é uma coleção de variáveis que são acessadas com um índice numérico. As arrays na programação C++ são escritas... bom, enfim, né? Simplificando aqui, né? É uma forma de você armazenar variáveis, arrays. Por exemplo, você pode pôr aqui, ó, esse aqui, int mypins, e aí você indica aqui os números, né? Eu vou até copiar isso aqui para a gente colocar no código. Um detalhe importante é, digamos assim, como que você acessa esses arrays. Então vamos lá, vamos pôr no código aqui. Isso aqui eu já não vou precisar, vou simplificar o nosso código. Nós estamos usando os pinos 10, 11, 12 e 13, então vou dar um Ctrl V aqui. Eu vou chamar de LED pin, essa array. LED pins, LED pins. No caso eu estou usando quatro pinos, então vou pôr aqui 4, que é o tamanho da minha array. E aqui dentro, entre colchetes, entre esse colchetes eu vou pôr os pinos que eu estou usando. 10, 11, 12, 13. Então aqui eu já tenho definido os pinos que eu vou usar nessa variável aqui, que é uma variável do tipo array, digamos. Eu nessa array de números inteiros, porque eu tenho um int aqui definindo como números inteiros, tá aqui, né? Detalhe, como que você identifica cada um desses números aqui na array? Então você parte, digamos assim, de zero. Por exemplo, o 10 é o elemento 0, o 11 é o elemento 1, o 12 é o elemento 2 e o 13 é o elemento 3. Tá? E aqui nós vamos usar um laço for, que também você pode procurar aqui na arduino.cc, né? For loop. For loop. Aqui é loop, for loop. Então você tem toda uma referência sobre esse tipo de laços aqui, tem tutoriais que você pode aprender, mas vamos na prática, né? Isso aqui eu não vou precisar, só vou copiar isto aqui, vai ficar para precisar digitar menos coisas. Então isso aqui eu vou apagar, e aqui no setup, para digamos, inicializar os pinos, eu vou usar um laço for. Então, for, deixa eu pôr um pouquinho mais aqui para direita, for, eu vou criar uma variável local que vai funcionar só no escopo dessa função setup. Eu vou chamar ela de i. Então, for i. Na verdade, eu tenho que indicar se ela é inteiro, como é. Então, for
int, é uma variável inteira que eu vou chamar de i, que ela vai partir de 0, ela vai valer 0. Ela vai atingir o valor máximo de 2, então i igual a... aqui eu tenho que pôr 2 iguais para ela não definir como sendo igual a 2. 2, isso aqui é para comparação. E aqui i mais, quer dizer que o i vai ser 0, 1, 2, 3. Aliás, vamos fazer o seguinte, para funcionar mesmo, vou ter que pôr i menor ou igual que 3. I menor ou igual que 3. Deixe-me pensar. Olha aqui, você tem 4 pinos, então 0, 1, 2, 3, né? São 4 pinos. O que eu vou fazer? Como eu tenho o laço fora, eu tenho que abrir um colchetes e fechar um colchetes aqui. E é dentro do colchetes que eu vou ter os comandos. Então eu vou por aqui pin mode e vou usar a minha array led pins e entre, acho que isso chama colchetes, isso né? Aqui o i. Então o que vai acontecer? Esse laço for vai contar de 0 até 3. Então, quando i vale 0, ele vai pegar aqui o pino 10 e vai setar como output. Então, isso aqui, quando i vale 0, isso aqui vai ser 10. Vai ser o pino 10. Quando i for para 1, que é a segunda iteração, digamos assim, esse LED pins aqui vai valer 11. Até quando chegar i igual a 3, quando i igual a 3, então aqui você tem esse LED pins de 3 aqui, vai ser o número 13, aí vai setar cada pino como saída. E aqui a gente vai agora, ao invés de escrever todo esse código aqui para acender e apagar, vamos colocar um laço de repetição aqui também. Então eu vou por aqui um laço for também, for. Eu posso usar a mesma variável i dentro desse escopo. Então eu crio uma variável inteira i, que vale 0. Ela vai variar até 3, então i menor ou igual que 3, eu coloco aqui. E ela varia aumentando, digamos assim, ela vai aumentando. Então, i aumenta de 1 em 1, então eu ponho i mais para ela contar 0, 1, 2, 3. Aqui eu tenho que pôr i menor ou igual que 3. E aí eu preciso de colchetes para pôr as instruções, né, digamos assim. Então, vamos lá. Aqui eu tenho que colocar aqui a array que eu estou acessando através desse índice i. Então põe aqui. E aí vai para high. E eu posso fazer o mesmo aqui, ó, para apagar. High quer dizer que vai acender, né? Vai ficar em alto lá, ele vai jogar 5 volts lá no pino. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou pôr em low. Então eu posso, deixa-me pensar aqui, vou criar um laço aqui com uma outra variável, vou chamar de j. J aqui, então aqui tem que ser j também, e aqui tem que ser j. Vamos tirar esse delay aqui só para a gente fazer um primeiro teste. Então, vamos ver o que nós vamos ter. Cadê aqui? Void loop. E was not declared in this scope. Sim, tem um i aqui que deveria ser colocado como j, né? Porque nesse escopo aqui é o j, meu contador. Então vamos lá. Cadê aqui? O que está acontecendo? Deixa eu parar a simulação. Sim, eu preciso pôr low aqui. Eu vou pôr low para apagar, né? Low. Aí ele joga 0 volt lá no pino digital. Sim, eu preciso parar a simulação, né? Então vamos pôr em low. Iniciar a simulação. Então ele deve estar acendendo e apagando com uma velocidade muito alta. Então eu vou fazer o seguinte, vou pôr um delay aqui
de 1000 milissegundos e vou iniciar aqui. Ele deve acender, agora está acendendo um por um, né? E apagando um por um. Veja que para apagar aqui, deixa eu ver aqui, ele começa apagando pelo azul. E se eu quiser uma contagem regressiva, por exemplo, para apagar não o azul por primeiro, mas o vermelho. Então posso fazer o J aqui partir de 3 até que ele fique, deixa-me pensar, maior ou igual que zero. Então maior igual que zero, e ao invés de incrementar esse J, eu decremento, digamos assim. Então vamos testar e ver como fica. Então vai acendendo 1 a 1 e depois começa a apagar a partir do 3 aqui, do elemento 3 da minha array. Bom, por essa videoaula é só, né? Então continuamos na próxima, possivelmente usando os pinos digitais na função input. Então até a próxima.